aí, tudo bem com você? Vamos para mais uma reflexão de Provérbios? Hoje nós estamos no capítulo 10. Você tem lido conosco? Você tem refletido na palavra de Deus junto conosco? Se você ainda não está no capítulo 10, não tem problema. O importante é você ler e você meditar naquilo que você está lendo. Ou seja, não é apenas uma leitura, mas é algo que a gente vai levando para a nossa própria vida. Então hoje eu meditei no capítulo 10 de Provérbios e o versículo 17 é onde eu quero meditar com você. O caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que abandona a repreensão erra. Sabe, o maior indicador do nosso caráter e do nosso sucesso ou do nosso problema no futuro é aceitar a correção. Porque muitas vezes a gente não está aberto para ser corrigido. Não é bom ser corrigido, é chato. Mas o que é que muitas vezes vai me levar a ir pelo caminho correto? A correção. Já está muito claro, né? A correção é o quê? Porque tem algo que muitas vezes eu estou trilhando, não está indo pelo caminho certo, então eu preciso ser corrigida. A gente tem hoje, nos nossos dias, nós temos o Waze, né? E o Waze, ele nos ajuda a chegar no lugar correto. Só que muitas vezes, se a gente não conhece a região que a gente está, a gente poderia ir por um caminho e a gente vai por outro porque a gente não tem noção. Então a gente passa por locais mais perigosos, locais mais difíceis. Mas se a gente tiver noção, aquilo que o Waze vai nos sinalizando, nós vamos andando pelo caminho correto. Eu estou trazendo essa reflexão para você, por quê? Porque obedecer às instruções e avisos é uma prova clara de que você é uma pessoa sábia. Aquele que obedece às instruções, aquele que obedece os sinais, esse sim é uma pessoa sábia. Aquele que atenta. Nós estamos em dias que um vírus tem assolado, né, a humanidade. E nós vemos o quê? Pessoas que não andam pelo caminho correto. Tem que obedecer aquilo que é para ser feito, para que você não venha colher as consequências de um futuro que não vai ser bom e trazer isso para a vida de outras pessoas. Então, recusar a correção e a repreensão é a prova clara de uma insensatez. Aquilo que precisa ser feito é para ser feito. Se eu preciso cuidar da minha saúde, se eu preciso ir no médico, se o médico orienta, não faz isso, não come isso, né? Não tome determinado remédio, e eu faço, e eu chego diante do médico, eu falo, doutor, mas eu fiz assim, mas eu tomei isso, eu fiz aquilo, e o doutor fala, você não melhorou porque você não fez como eu te orientei. Então, o que é que ele está fazendo? Ele está te corrigindo. Mas muitas vezes você não está aberto para ser corrigido. E assim nós precisamos entender que a nossa sensibilidade, a nossa própria humildade para sermos corrigidos vai nos medir, vai mostrar se nós somos maduros o suficientes para entender aquela correção. E assim, quando nós nascemos sem saber de nada. E tem 3 pontos que eu queria falar com você. Nós nos desenvolvemos primeiro pelo ouvir. Quando a gente ouve, a gente aprende, e quando a gente aprende, a gente obedece. Então, quando eu entendo o que eu preciso fazer, eu vou obedecer. E é isso que Salomão ele traz, né? É isso muito claro pra gente, que através desse processo nós vamos poder alcançar sabedoria. E assim, a gente vê que muitos se desenvolvem rapidamente, têm compreensão e conseguem ir mais na frente. Por quê? Porque entendeu, captou a sabedoria e desenvolveu isso para a sua vida, para a sua relação. E é isso que nós precisamos também trazer para a nossa vida, sabe? A palavra fala que a repreensão no momento, ou algumas traduções a correção, no momento ela não tem muito efeito. Mas depois
nós vamos ser gratos por isso. Então nós precisamos entender, porque nós precisamos ter humildade para receber e obedecer à instrução. Nós precisamos entender o seguinte: se a gente não obedece aquilo que Deus nos traz como instrução, não é uma obrigação, Deus não nos obriga, mas nós vamos colher o fruto da nossa escolha. A nossa vida ela é feita por escolhas. Então a gente vê o quê? Que a lição desse versículo ela prova duas coisas para nós: o nosso caráter e a nossa colheita. A lição desse versículo nos prova o nosso caráter e a nossa colheita. Eclesiastes 7, versículo 5, nos fala o seguinte: melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Então, apesar da gente ver muita ênfase sobre a disciplina, a gente vê que Deus ele não impõe nada sobre nós, mas ele fala que se a gente obtiver esse conselho, se a gente receber, se a gente praticar, a gente vai levar para a nossa vida e a gente vai ter uma boa colheita. Então a gente não pode se enganar, porque nós vamos arcar com as consequências daquilo que a gente tem como escolha. A gente vê o que? Provérbios 3:11. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Então Deus deu a cada um de nós um círculo de influência. Nós temos pessoas que nos influenciam e nós temos pessoas que nós influenciamos. E aí fica a minha reflexão: qual tem sido o meu impacto para a vida dessas pessoas que eu posso influenciar? E qual a influência que eu tenho recebido de outras pessoas? Eu preciso entender que os olhos do Senhor, eles estão a me observar. Eles estão a te observar. E eu preciso saber o que é que eu tenho causado para essas pessoas. Sabe por quê? Eu quero deixar essa reflexão para você. As nossas escolhas, elas não determinam somente o nosso destino. As nossas escolhas também impactam fortemente as pessoas ao nosso redor. Então, tenha prudência naquilo que serão as tuas escolhas. Esteja aberto para viver a correção de Deus, porque a correção de Deus, por mais dura que muitas vezes possa lhe parecer, é com amor, porque como um pai que ama o seu filho, ele sempre vai desejar te colocar no melhor caminho. Deus tem um bom futuro para você. Então, esteja aberto para viver esse tempo de correção, sabendo que com certeza você vai colher um bom futuro de Deus para a tua vida. Então fica essa reflexão, Provérbios 10, 17, que Deus te abençoe demais. Reflita, medite, confira na própria palavra e entenda que Deus ele tem o melhor para você como filho. Aproveita, compartilha esse vídeo com outra pessoa, alguém que precisa da instrução e da sabedoria. E também se inscreve aqui no meu canal, dá o teu joinha, deixa o teu comentário, eu quero te responder e eu quero também poder compartilhar cada dia mais aquilo que eu tenho aprendido através da palavra do Senhor. Se essa palavra faz sentido para você, compartilhe com outras pessoas. Um grande beijo, obrigado mais uma vez por a gente estar junto, um abraço bem apertado, que Deus te abençoe.